caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na primeira aula dessa semana passada, nós falávamos das vertentes realista, da vertente idealista e kantiana, que influenciaram o pensamento de Russell e, consequentemente, a filosofia sartreana. E depois, na aula seguinte, nós avançamos um pouco, mostrando a consequência dessa influência para a formulação dos conceitos como ser em si e ser para si, que, como eu disse na aula passada, não eram conceitos propriamente sartreanos, mas com ele vão ganhar mais relevância. Nesses conceitos a gente vai ter uma distinção ontológica entre o ser humano e o mundo. E nessa distinção ontológica, nós chegamos a formular uma distância que o ser para si, o ser humano, teria em razão da sua ausência de plenitude, além de que só ele pode ser pensado na sua relação com o mundo, como aquilo que não é. Então, para Sartre, toda conduta humana é uma maneira do ser humano ser no mundo, como já havia estabelecido Heidegger na sua obra O Ser e o Tempo. Sartre, para mostrar essa relação, ele vai mostrar, por exemplo, através de uma atitude humana. Qual que seria a atitude, alguma das atitudes que a gente pode ter? Por exemplo, a atitude de indagação. A gente indaga sobre o mundo. A indagação ela pressupõe, então, dois seres. Um ser que interroga, que seria o ser para si, e o ser que é interrogado, o ser em si. E ao indagar sobre o ser, nós temos aquilo que é o não ser. O não ser nos rodeia o tempo inteiro. Então Sartre vai dizer, olha, você sempre pode ter uma resposta negativa, além de que, antes de indagar, você também não sabe o que você está indagando. Aí ele vai falar assim na obra dele, O Ser e o Nada, minha edição aqui é a página 46, assim, ó. Partimos em busca do ser e parecia que tínhamos sido levados a seu núcleo pela série de nossas indagações. Eis que, molhada na própria interrogação, quando supunhamos alcançar nossa meta, nos revela de repente estarmos rodeados de nada. A possibilidade permanente do não ser, fora de nós e em nós, condiciona nossas perguntas sobre o ser. Então, nesse sentido, a negação então surge diante da espera humana. Então, eu entro, por exemplo, no estacionamento de um shopping, ou melhor, vamos dar esse exemplo, Eu entro no estacionamento do shopping, procurei minha chave no bolso, não achei minha chave. Aí eu olho para dentro do carro, a chave está na ignição do carro, esqueci ela lá, ainda bem que ninguém levou o carro, Então eu descubro que eu havia esquecido lá. Não tê-la no meu bolso ou tê-la na ignição não é em si algo negativo ou positivo, porque não é negativo eu não tê-la no meu bolso, mas a significação que eu trago a isso é um negativo, ou seja, a espera. Nós parecemos com uma criança que escreve, por exemplo, uma carta para o Papai Noel para ganhar um presente e ele ganha um presente diferente no Natal, Seja qual for, ele fica triste, não fica daquilo que ele gostaria e tal, e que um presente seria algo positivo, mas ele não está satisfeito. Então, é sempre o para si que significa o mundo. Um copo, por exemplo, cheio, pela metade de água, a gente pode dizer que está meio cheio e meio vazio. Não existe uma significação anterior, então quem vai trazer significado a esse copo meio cheio e meio vazio? A pessoa. Por isso, eu acho absurdo quando a gente vê pessoas que ficam banalizando os sentimentos de alguém, por exemplo, com depressão. Porque por mais que certas situações possam nos parecer fúteis ou banais, nós não sabemos o significado que é atribuído a essa situação por uma pessoa que sofre. Então, resumindo, o ser em si é pura positividade, e o para si é que vai trazer a possibilidade de negar esse ser em si. Sartre vai dizer que o ser do homem se apresenta como um ser que faz surgir o nada no mundo. É uma famosa expressão, o nada nadifica. Apenas porque nós somos falta de ser, porque somos desejo, é que nós podemos verificar que algo falta no mundo e que nós desejamos o que não está ali. E aí é que se funda a liberdade humana. Foi assim que eu terminei a aula passada. Por não sermos completos, nós somos liberdade. Nessa busca do si, ou seja, o ato da nossa consciência ser transcendência, ao mesmo tempo é uma movimentação em direção àquilo que a gente não é. Nós não nos confundimos com as coisas que já estão definidas. Nossa única definição, então, nesse sentido, seria uma ausência completa de definição. Então, essa liberdade, ela poderia parecer, a princípio, meio abstrata. Por exemplo, na ideia se a gente pensasse numa pessoa que está presa atrás das grades, ou alguém que deve escolher, por exemplo, nessa pandemia, ficar em casa, ou morrer de fome, ou arriscar sair. Então, você vai ficar em casa e morrer de fome, ou vai arriscar sair e se infectar seus familiares mais vulneráveis? São escolhas difíceis. Mas para Sartre, como a gente já disse, a liberdade ela é ontológica e absoluta. E nós não podemos deixar de sermos livres. Então, todo ato que a gente realizar, toda conduta que a gente tiver, ela só é possível porque a gente é livre. Então, tanto no contentamento quanto no descontentamento, como numa determinada situação, nós damos um significado a isso.
Então, se não fosse assim, nós não teríamos, por exemplo, o peso dessa escolha, o peso quase insuportável da responsabilidade e da falta de desculpas, a falta de justificativas para as nossas ações, porque nós poderíamos simplesmente agir de qualquer maneira e dizer assim, falar, não tive escolha, a minha única escolha era essa. Mas nós sempre sentimos o peso das nossas escolhas, né? Não é o que acontece de a gente ficar pensando numa desculpa e ela ser suficiente. A gente se engana quando pensa que qualquer desculpa é suficiente. Exatamente porque não existe um fundamento para o nosso ato. Ou seja, nós nunca temos no mundo um sentido já pré-definido para o para si. Isso explica, por exemplo, quando a gente pensa numa família que tem dois irmãos, filhos de mesmos pais, tendo a mesma educação, um toma um rumo, outro toma outro rumo, totalmente diferente na vida. Então, quer dizer, se fosse assim, era para aquela influência da educação fosse determinante na educação de ambos os filhos. Dessa maneira, a liberdade, ela nos dá um poder imenso, mas tira qualquer subterfúgio que a gente pudesse ter para agir de uma determinada maneira ou de outra maneira. Então a angústia seria esse peso de nós sermos nós sozinhos e sem desculpas que decidimos nossas ações. A angústia aqui, gente, tem que tomar cuidado que ela é diferente de medo. Por exemplo, quando a gente passa a noite por um lugar ermo, temos medo de ser assaltados, alguma coisa assim, ela não se dá diante das coisas ou dos acontecimentos, mas diante das nossas escolhas em relação às coisas e os acontecimentos. Para ficar mais claro, Sartre ele vai dar dois exemplos interessantes. O exemplo que ele vai dar é de um homem que caminha numa trilha estreita, sem proteção, na beira de um precipício. Então, no início, a gente pode pensar no medo, né, que a pessoa pode ter de escorregar, tropeçar em uma pedra, ao atravessar a trilha. Mas aí ele pensa, olha, se eu for evitando ali as pedras pelo caminho, as partes escorregadias, eu consigo passar nessa trilha. Então ele vai superando o seu medo e vai se colocando como um sujeito da sua ação, como quem age, não como quem pode ser vítima de um acidente imprevisível, assim por diante. Mas, ao fazer isso, apesar do medo ir embora, ele se sente responsável pelas consequências do que lhe vier a acontecer em seguida. Ele fala assim, não vou ter justificativa caso alguma coisa ocorra comigo. Ele precisa prestar atenção nas pedras, não apenas no momento em que decide fazer isso, ele tem que fazer isso o tempo inteiro, ele tem que sempre reafirmar sua decisão de prestar atenção nas pedras. Inclusive, ele pode escolher se jogar no precipício, né? É uma das escolhas também possíveis, né? Ele pode simplesmente escolher, não vou tomar cuidado não, qualquer coisa que acontecer, isso mesmo, eu vou caminhar aqui de qualquer jeito, desleixado. Quer dizer, são escolhas que ele faz. Então, o futuro, ele não determina o presente. Aí a pessoa fala assim, mas como não, professor? Se eu estou estudando aqui agora, é porque eu penso no meu futuro a partir disso. Sim, mas com certeza, só é possível afirmar isso enquanto você está estudando agora. Né? Quantas pessoas também desejam o mesmo futuro que você e não fazem o que você está fazendo? Além disso, nada garante que você vai continuar estudando, por exemplo, daqui 2 minutos. Se você vai continuar reafirmando essa decisão a todo momento. Então é só no momento em que você age que você reafirma a sua decisão e que aquilo ali tem um sentido. Né? O seu sentido vai vindo a partir da sua decisão, da sua ação. Então, lembra também o exemplo da pandemia, né? No início, várias pessoas elas aderiram ao isolamento da quarentena, mas chegou um momento em que elas começaram a rever suas escolhas e pensaram, não é melhor eu sair e trabalhar porque o governo não está me dando assistência, foi negado lá o auxílio emergencial, vou ter que dar um jeito, porque senão eu vou morrer de fome. Mas assim como o futuro não determina nossas escolhas, nosso passado também não faz. Sartre ele vai citar o exemplo de um viciado em jogos que decide de uma hora para outra parar de jogar. Então, no momento em que ele passa em frente a uma casa de jogos, essa decisão que ele tomou ontem, na data anterior, por exemplo, não vai influenciar em nada aquilo que ele vai deixar de fazer naquele momento, porque ele precisa rever todos os motivos que levaram a parar de jogar. Mas ele lembra que o motivo que levou a fazer isso ontem não é o suficiente para impedi-lo de jogar hoje. Ele pode, inclusive, criar artifícios psicológicos para tentar justificar a sua decisão. Mas é sempre ele que vai dar novas significações àquele ato. Quem tem viciado na família sabe como é que é difícil quando as pessoas têm uma recaída inesperada. Ele fala, mas estava tão bem, parece que estava feliz, de repente ele tem uma recaída. Por isso, porque as decisões elas são tomadas a todo momento. Uma pessoa que é viciada ela tem que a todo momento reafirmar sua decisão. Essa contingência, ou seja, essa ausência de necessidade, faz da liberdade não um alívio, mas uma condenação, um peso insuportável. E por isso torna a liberdade uma coisa angustiante. Mas essa sensação, é claro, não acontece a todo tempo.
Geralmente, nós não refletimos sobre as nossas escolhas corriqueiras, e Sartre vai dizer que a consciência do homem em ação é uma consciência irrefletida. Eu gravei um vídeo aí falando sobre uma pessoa que tem o vício de olhar pelo buraco de uma fechadura, né, mostrando que naquele momento ela é a ação dela, ação irrefletida e nada mais. Então, é mais ou menos essa ideia. Quando a gente vive a rotina de todos os dias, nós não costumamos a todo momento parar para pensar no que a gente está fazendo, né? Ué, mas a gente tem que parar para pensar, não é isso que está em questão aqui. Essa questão que a gente não pode negar a nossa liberdade. Nesse período, por exemplo, de quarentena, a gente percebe quantas decisões de mudanças não estão sendo tomadas, né? Quanta angústia não chegou a ser despertada diante, por exemplo, do afastamento da correria do dia a dia, né? As pessoas estão ficando angustiadas de ficar dentro de casa, começa consigo mesmas, né, pensando no futuro, pensando na vida, nas decisões que já tomaram, mudando decisões e assim por diante. Isso porque a rotina funciona como uma barreira de proteção contra a angústia. E muitas pessoas preferem exatamente fugir da angústia. Nós vimos que a liberdade nos traz angústia. Por isso, toda fuga a essa verificação da liberdade, de maneira reflexiva, isso é importante frisar, Sartre vai chamar de má-fé. Por meio da má-fé, o ser humano ele tenta ignorar a angústia e encontrar no mundo dos fatos, no passado, ou até mesmo no futuro, ou seja, no em si, subterfúgios para suas atitudes. Mas é uma fuga inútil. Nessa fuga, nós não ignoramos que a gente foge. Né? Enquanto você está fugindo, você está tendo conhecimento da sua fuga. Você está tentando fugir, mas você tem consciência da sua angústia. Né? Como eu disse, é má fé, é reflexiva, né? Então, se a gente tenta achar justificativa para nossos atos a fim de fugir da angústia, nesse sentido, até a fuga da angústia é um exercício de liberdade. Não sei se eu fui claro. Então, seja, se o ato de fugir da angústia é um ato reflexivo, eu não consigo fugir da angústia mesmo, né? Porque eu estou tendo consciência dela. Mas para a gente entender melhor como essa liberdade absoluta só adquire sentido no mundo real e concreto, na próxima aula, nós vamos acrescentar a esse conceito sartriano de liberdade ontológica e absoluta a maneira como ela se dá em situações concretas e históricas, né, para a gente perceber que não é uma coisa abstrata, fora do mundo, mas está a todo instante ligada à nossa realidade concreta, né, e inclusive nos trazendo consequências e responsabilidades pelas nossas escolhas. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.